Mas dá para... Boa noite, amados. Estamos... Até agora só você, amor. Aguardando os irmãos entrarem na live. Estamos começando aqui. Enviar uma mensagem no grupo dizendo que estamos começando. Boa noite, amados. Estamos aguardando mais alguns irmãos que vão participar conosco. Já começaremos. Já temos aqui um motivo de oração. Bem-vindo, Leandro. Estamos aguardando para poder começar a nossa live. Kleber, bem-vindo. Hoje nós estaremos trabalhando também um texto da Palavra de Deus, juntamente com os irmãos, para que juntos possamos buscar a vontade de Deus para nós. Sei como os irmãos estão me ouvindo, se o áudio está bom para vocês? Está chegando legal aí? Me dê um retorno, por gentileza, quem puder aí. Estão me ouvindo? Obrigado, Leandro. Obrigado. Obrigado. Então, eu acredito que nós podemos começar com uma oração. Estava acompanhando o grupo e nós observamos lá o pedido do nosso irmão, Diácono André, que solicitou oração pela irmã dele, né, com suspeita aí de coronavírus. Nós temos esse motivo de oração, a gente pode começar orando por esse propósito. Enquanto isso, os demais irmãos vão entrando e a gente vai conseguindo aí, juntos, primeiro buscarmos a Deus, né, e apresentar as nossas causas a Ele, depois refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para que juntos possamos fazer essa oração. Queremos apresentar a irmã do nosso irmão Diácono André, que nesse momento ele pede oração por ela. Amém? Alceu, seja bem-vindo. Os demais irmãos que também entraram agora, sejam bem-vindos. Nós estamos nesse momento aguardando para começar a nossa meditação na palavra e estamos convidando os irmãos para juntos fazermos uma oração. Enquanto a gente aguarda um pouquinho, né, eu convido então os irmãos que já estão no grupo, já estão juntos aqui na live, para que possamos começar fazendo essa oração. Peço a você que feche seus olhos para que apresentemos diante de Deus a petição do nosso irmão André. Deus, em nome de Jesus, nós nesse momento apresentamos diante de Ti a irmã do Diácono André. O Senhor conhece, o Senhor sabe todas as coisas. Nós entendemos que nesse momento de dificuldade ficamos um pouco abalados com estas notícias. Mas nós confiamos no Senhor. Nós cremos na Tua proteção, no Teu cuidado,
nas tuas misericórdias. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa estar intervindo na vida dessa jovem, que o Senhor possa estar fazendo o teu mover, que o Senhor possa estar dando a ela a cura, a oportunidade, Senhor, de ser restaurada, mesmo diante dessa ameaça. Nós pedimos que o Senhor esteja intervindo nessa situação, fazendo com que a tua vontade prevaleça, o teu cuidado, o teu favor. É no Senhor que confiamos, é no Senhor que esperamos e por isso apresentamos diante de ti. Que o Senhor possa abençoá-la, também a toda a família do nosso irmão André. Em nome de Jesus, também apresentamos diante de ti esse momento em que estaremos refletindo sobre a tua palavra, que o Senhor possa nos conduzir de acordo com a tua vontade, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ter misericórdia de nós, perdoar os nossos pecados, orientar-nos, Senhor, de acordo com o teu Espírito e a tua vontade, para que possamos fazer com que a tua graça prevaleça, em nome de Jesus. Bom, irmãos, nós temos 7 irmãos até o momento, né? Aos irmãos que entraram agora, nós desejamos que seja um momento em que possamos meditar na palavra do Senhor, seja um momento em que possamos ser edificados. Alguns irmãos estão fazendo ainda alguns pedidos de oração para orarmos também pelo Brasil. Eu creio que é propício também. Nós, no final, estaremos apresentando os demais motivos de oração. Quero colocar diante dos irmãos, né, essa necessidade de não esquecermos de orar, tanto pelo nosso país, como pelo mundo, e também pelas autoridades constituídas, porque é o que a palavra de Deus nos convida a fazer. Entendo que a igreja deve buscar a Deus em oração e apresentar, conforme o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e orações e ações de graça. Então eu acredito que isso seja muito bem-vindo esse momento para que possamos estar buscando ao Senhor. Com certeza os irmãos estão saudosos, né, do nosso templo, da nossa igreja, para que juntos possamos nos reunir. É um momento de afastamento, mas é um momento também de reflexão, né, para que cada um de nós possamos meditar a respeito do que temos feito, a respeito de quem somos, e também curtir um pouquinho mais pertinho a família, né, mesmo nos momentos dessas dificuldades. Bom, são 8h05, eu acredito que aqueles irmãos que poderiam estar conosco já entraram, talvez entre mais alguns, mas é motivo de grande alegria estarmos aqui com os irmãos, nesses momentos em que estamos fora do templo, mas estamos aqui com os irmãos, meditando ainda assim na palavra do Senhor. Quero destacar o texto que nós faremos a leitura e a meditação. Esse texto é um texto do Antigo Testamento, é o texto do profeta Isaías, é um texto bem conhecido, é o capítulo de número 6. Convido aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias. Nesse texto nós leremos alguns versos até o verso de número 8. Esse texto que nós faremos a leitura. Faremos uma meditação. Isaías 6, de 1 a 8. Só lembrando, pela manhã nós estamos tendo um devocional diário, né, um momento de oração. O nosso irmão presbítero Alceu tem feito um momento pela manhã, onde os irmãos podem estar acompanhando com ele uma reflexão da palavra de Deus e também tirar um momento de oração. Então estaremos juntos aí pela manhã
nosso irmão, trazendo esse momento de reflexão e também de oração. Bom, convido os irmãos para que possamos meditar nesse texto da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 6, de 1 a 8. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto de Isaías é um texto bem conhecido, é um texto muito divulgado, muitas pessoas trazem reflexões sobre esse texto, mas é um texto que a gente primeiro precisa desmitificar algumas questões. Normalmente, quando as pessoas pensam em missões, quando as pessoas pensam em falar do amor de Deus, normalmente usam esse texto da palavra de Deus, esse texto de Isaías, para que possam pregar, anunciar o Evangelho. Apesar de Isaías estar sendo chamado para anunciar, a mensagem que ele irá anunciar é uma mensagem de juízo, é uma mensagem onde Deus pede para que Isaías, se você olhar a partir do verso 9, Deus diz para que ele vá e para que ele diga ao povo. E ele diz que para que o povo ouça, mas não entenda, para que o povo veja, mas não perceba, para que torne-se insensível o coração do povo, endureça-lhe os ouvidos, feche os olhos, para que não venham a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. Então é preciso desmitificar primeiro que esse texto de Isaías não é um chamado missionário como nós vemos hoje. Nesse momento é um anúncio de juízo, é um clamor de Deus ao povo, para que o povo olhe para as suas realidades de pecado, para que o povo de fato entenda que está vindo o juízo de Deus sobre eles. É o momento em que Deus envia Isaías e logo em seguida o povo vai ser levado cativo. É esse momento que está acontecendo em Israel, a queda do Reino do Norte, em 722. Então, nós temos também aqui uma outra referência de tudo que está acontecendo por trás. Se você ler aqui 2 de Crônicas, no capítulo de número 26, você vai perceber muito bem o que o rei Urias estava fazendo. Mas é bem interessante, e quero ressaltar novamente para os irmãos que entraram agora, né? O texto que nós estamos trabalhando é o texto de Isaías 6, nós estamos trabalhando de versos de 1 a 8. Eu estou aqui desmitificando algumas realidades para que a gente possa trabalhar melhor o texto. Então, algumas pessoas usam o texto de Isaías como sendo um momento para salvar pessoas. Aqui é o anúncio de justiça, é o anúncio de juízo de Deus sobre aquela nação. É bem interessante olhar que o rei Uzias, ele começa a reinar com 16 anos, seu pai, Amazias,
se eu não me engano é Amazias mesmo, também era rei, e nesse momento em que ele começa a reinar, ele faz grande progresso em Israel. O povo começa a ver essa prosperidade, começa a ver um reino que trazia saudade e saudosa lembrança dos tempos do rei Salomão, em que cresceu em tamanho o reino, também cresceu com a fama. O próprio texto 2 de Crônicas fala que a fama do reino de Uzias, chega até o Egito. Então, era um reino que as pessoas olhavam e acreditavam que depois dele não viria outro reino igual, não teria tamanha prosperidade, tamanha realidade. Então é nesse momento que Isaías se encontra com uma realidade da desesperança do povo, diante da situação da morte daquele rei em quem eles confiavam, em que eles acreditavam que vinha o sucesso do reino. É bem interessante também olhar que Uzias, apesar de ter feito muitas coisas pelo povo de Israel, em um determinado momento ele começa a acreditar muito em si mesmo, começa a acreditar muito no fruto do seu trabalho, da sua mão, da sua autoridade, da sua potencialidade, e ele começa a se esquecer um pouquinho dos mandamentos de Deus. É nesse momento em que o texto de Crônicas que eu citei, 2 de Crônicas 26, diz que ele entra no templo e resolve ofertar ao Senhor. E é nesse momento em que ele fica leproso. A lepra, ela vai segui-lo deste dia em diante até o dia da sua morte. Tanto é que ele acaba vivendo em casa separada por causa da lepra que o atacava. Foi um momento de arrogância do rei, foi um momento em que ele se desvia do propósito de Deus e começa a confiar mais nele do que em Deus. É nessa realidade que Isaías, desde o capítulo 1, começa a falar também do pecado do povo. O povo tendo facilidades, o povo vendo a prosperidade do reino, o povo vendo a fama do reino, começa a esquecer daquilo que eles foram chamados, que era servir ao Senhor. Então Isaías começa a denunciar o pecado. Desde o capítulo 1, Isaías começa a fazer menção do pecado do povo. E é bem interessante também olhar, Isaías começa revelando, a partir do texto, do capítulo 1, verso 1, que ele tem uma visão. E Isaías é conhecido como um profeta visionário, é aquele que vê a mensagem de Deus, é aquele que Deus dá experiências para que ele compartilhe com o povo. É nesse momento que Isaías começa a mostrar a realidade do povo com relação aos seus pecados e com relação ao distanciamento de Deus. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 1, no verso 23, ele diz no finalzinho que não defendem o direito do órfão e não chega perante ele a causa das viúvas. Essa era uma realidade do povo. Também ele começa a dizer, e a partir do capítulo de número 5, Isaías começa a descrever 6 ais. Ele começa a dizer para o povo, na sua mensagem, é uma mensagem forte, ele compara primeiro o povo de Israel com as vinhas de uvas bravas, esse era o povo de Israel, e ele começa a descrever alguns ais. O primeiro ai você encontra aí no verso número 8 do capítulo 5. Olhe comigo. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ele está falando que essas pessoas estavam tomando os campos e as casas de outras pessoas. Ele também fala no verso número 11, que é o segundo ai de Isaías, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta da noite, até que o vinho os esquente. Então, ele está falando da bebedice do povo. O terceiro ai você encontra no verso 18. Esse é o terceiro. Ele diz assim, ai dos que puxam para si iniquidade com cordas de justiça, e o pecado como tirantes de carro. Quarto ai é o verso de número 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal,
que fazem da escuridade luz e da luz escuridades. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Qualquer semelhança com a nossa realidade, com o dia em que vivemos, com esses tempos em que vivemos, não é mera coincidência, né? Porque as pessoas estão invertendo os valores, estão deixando de lado a justiça e estão vivendo fábulas. Verso 21 é o quinto ai. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Algumas pessoas acreditam hoje que Deus seguirá os seus conselhos, né? Eu acho que Deus não vai fazer isso, não vai me condenar, eu acho que Deus não vai ficar triste comigo se eu fizer só um pecadinho, se eu fizer só uma situação. Então as pessoas começam a fazer juízos achando que Deus seguirá o seu juízo. Também o sexto ai é o verso de número 22. Ais dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Novamente Isaías, com esses 6 ais, ele descreve a realidade do povo, descreve o distanciamento que o povo está de Deus. Também descreve no verso 1 do capítulo de número 6, que a esperança deles, em quem eles colocaram a sua confiança, havia sido frustrada. Uzias havia morrido. E é bem interessante também que esses 6 ais se referiam ao pecado do povo. Mas olha que interessante. Isaías tem uma visão de Deus quando Uzias morre. Parece-me que Isaías, apesar de estar no meio do povo, apesar de servir a Deus, está tão atrelado à realidade que o rodeava, que só consegue ver melhor o Senhor quando Uzias morre. Quando Uzias morre. É bem interessante que isso acontece porque muitas vezes nós estamos confiando muito mais no nosso presente, na nossa realidade, ou no nosso contra-cheque, ou no nosso governo, ou no nosso presidente, ou em algumas outras coisas. É claro que nós devemos ter pensamentos políticos a respeito de determinadas situações, temos que entender o que está acontecendo ao nosso redor, mas não podemos depositar de maneira plena a nossa confiança nestas coisas. Devemos confiar em Deus. E é bem interessante que esse fato que acontece durante o reinado de Uzias, quando ele morre, que traz a desesperança para o povo, revela a Deus. E ele coloca assim que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. É bem interessante que esse verso 2 me parece que fala de uma reverência. Fala de uma reverência que eles faziam com 4 asas, trabalhos, mas somente com 2 eles cobriam o rosto, né? Cobriam os pés e com 2 voavam. 2 asas para o trabalho e 4 para a reverência. A gente aprende que diante de Deus nós devemos ter reverência. E principalmente na casa do Senhor. Na casa do Senhor é lugar de reverência, é lugar de termos respeito, é lugar de ouvirmos a voz de Deus. Ele diz que clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ora, Isaías está fazendo uma reflexão, está mostrando para o povo o que ele está vendo nessa visão, está destinando ao povo o entendimento do que é a realidade de Deus. Qual é a realidade de Deus? O povo estava em pecado, mas Deus é santo. O povo estava em injustiça, mas Deus é justo. O povo estava se desviando de Deus e Deus está mostrando que toda a terra está cheia de sua glória. Por que isso? Porque havia desesperança naquele momento. Havia um momento de dificuldade, um momento em que as expectativas eram frustradas. Tudo em que eles confiavam havia se desfeito. É nessa realidade em que Deus se mostra a Isaías.
talvez o povo esqueceu que havia um Deus, talvez o povo esqueceu que nele é quem havia esperança, talvez o povo esqueceu que era em Deus que estava o seu refúgio, era Deus quem guardava o povo, e é nesse momento que Isaías tem a necessidade de revelar, então, quem é Deus, porque ele está vendo e contemplando quem é o Senhor. É bem interessante, como eu falei, as pessoas olhavam e pensavam que depois de Uzias não teria um rei igual. Deus demonstra que, apesar de Uzias reinar em Israel, apesar de ter trazido toda aquela prosperidade, Deus reina sobre toda a terra. Então, toda a terra está cheia de sua glória. Alguns arqueólogos, eles dizem que era muito comum, na época antiga, em que os reis, a partir do momento que iam conquistando povos, a partir do momento que iam conquistando territórios, iam conquistando poder, iam tendo maior fama, e principalmente quando eles subjugavam outros reis, eles anexavam ao seu manto, à sua capa, pedaços maiores. Para isso tinha a representação do seu domínio, tinha a representação do seu poder. A visão que Isaías está tendo está demonstrando quem é Deus. Perceba, ele diz, verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Essa visão que Isaías está tendo era a representação da glória de Deus, mas mais do que isso, era a representação do poderio de Deus, era a representação do domínio de Deus, era para que o povo percebesse, para que o povo entendesse que Deus dominava sobre toda a terra, que Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O povo estava depositando a sua esperança frustrada em Uzias, mas Deus estava revelando a Isaías que ele é quem governava, ele que reinava, ele quem tinha domínio. Então o povo deveria colocar nele as suas esperanças. É aqui que Isaías começa a olhar e entender que, apesar das frustrações, Deus é aquele que traz para o seu povo esperança. Então, ele continua dizendo, ele diz, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ora, demonstrando a glória de Deus. Um texto de Crônicas também, segundo Crônicas, capítulo 7, ele faz uma referência bem interessante. Ele diz que quando Salomão havia consagrado o templo a Deus, Deus só manifestou a sua glória no templo quando eles oraram. Então, diz que a glória de Deus encheu o templo. É como se fosse essa expressão da Shekinah de Deus, né? Também essa expressão de que aqui a casa se encheu de fumaça. É essa a realidade. Então, dizendo que Deus estava ali. E aí, o que acontece com ele? Perceba, Isaías fala do pecado do povo, revela o pecado do povo, mas esquece de olhar para si mesmo. Isaías esquece de olhar para a sua realidade, esquece de olhar para o seu pecado, esquece de olhar para a sua condição limitada diante de Deus. É bem interessante um texto da palavra de Deus, lá em 1 de João, no capítulo 1, o verso de número 8 até o verso número 10, a palavra de Deus nos diz que se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus mentiroso. Então, a sua palavra não está em nós. Então, também em Romanos, Paulo revela a mesma verdade, ele diz que todos pecaram. Então, é bem interessante que o que me faz reconhecer a minha realidade diante de Deus, quando eu me examino, conforme a própria recomendação de 1 de Coríntios, é que, não que eu sou justo. Lembre-se, o justo viverá por fé, não por justiça. Parece que Paulo faz algo que é contraditório, né? O justo viverá por fé, mas o justo vive por justiça. Por que ele faz esse trocadilho? Porque não somos justos. Ele diz, não há um justo sequer. Todos se desviaram. A uma, eles se desviaram, pecaram contra Deus. Então,
o texto de 1 de João também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Desculpa, 1 de João fala a respeito de que se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então, estamos todos na mesma condição. Não adiantava Isaías anunciar para o povo, mas sem entender da sua própria condição de pecado. É nesse momento que Isaías olha para si. Ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de boca suja, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, de boca suja. Então, ele reconhece que ele também é pecador, que ele não é diferente dos demais. Sabe qual é a diferença daquela mulher pecadora, que foi pega em flagrante adultério, e eu e você? É que o pecado dela foi manifesto, o pecado dela foi revelado, e o meu e o seu pecado continua escondido. É por isso que nós devemos se colocar diante de Deus numa condição de misericórdia, de pedir perdão a Ele. Porque não somos justos, pelo contrário, somos pecadores. E isso nós temos certeza e convicção. Então, Isaías olha para si agora. Ele falou 6 ais do povo. O 7º ai é sobre ele mesmo, sobre a sua própria vida. E somente depois dessas coisas é que o texto nos diz, depois que ele reconhece a sua iniquidade, reconhece o seu pecado, é que um dos serafins voou para ele, é o verso de número 6, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Somente depois que Isaías reconhece a sua iniquidade é que o seu pecado foi purificado. É assim que a palavra de Deus também nos recomenda. Devemos reconhecer os nossos pecados. Quando nos examinamos, nos apresentamos diante de Deus, clamando a Ele por misericórdia. Parece aquela expressão do cego Bartimeu, em Marcos capítulo de número 10, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, é mais ou menos esse o nosso clamor, é de que Deus tenha misericórdia de nós. Depois ele diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, para ouvirmos a voz de Deus, precisamos ser purificados. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos conhecer e olhar para as nossas iniquidades, precisamos conhecer os nossos pecados, precisamos pedir a Deus para ter misericórdia de nós. Isaías faz isso, ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, de boca suja, habito no meio de um povo com boca mais suja ainda. Então ele reconhece o seu pecado, e é diante disso que ele é purificado. É nesse momento em que nós olhamos para o texto e vemos a presente desilusão do povo, que talvez você esteja se perguntando assim: mas o que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver com o momento em que nós estamos vivendo, com a realidade que nós estamos passando? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque, primeiro, nós, como Isaías, estamos vendo desesperanças. Estamos vendo o nosso trabalho, estamos vendo o nosso comércio, estamos vendo o governo, estamos vendo a fonte de emprego, de salário, né, sendo, para alguns, sendo destituídas. E aí é um momento de desespero para muitos. É um momento em que muitos estão tristes porque podem estar perdendo o seu emprego, o seu salário, a condição de alimentar a sua família. Foi nesse momento de dificuldade que Deus se revelou para Isaías. Foi nesse momento de dificuldade que Deus manda ele falar para o povo, conflitar o pecado do povo, mostrar ao povo que estavam afastados de Deus. É nesse momento que Deus chamou e se revelou a Isaías. Teve que morrer aquilo que Isaías confiava, para que ele pudesse olhar e ver novamente o Senhor. Sabe, esse momento de quarentena é um momento para reflexão, é um momento em que precisamos olhar para nós mesmos. Sabe, a gente tem um momento para
parar o que estamos fazendo, temos um momento para refletir a respeito do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com a nossa casa, com os nossos filhos. Para alguns está sendo um momento desesperador estar dentro do lar. É porque muitos de nós não desenvolvemos comunhão com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, não estamos desenvolvendo comunhão com a nossa família. Precisamos resolver essa situação. Precisamos estabelecer diálogo, precisamos estar buscando mais, entendendo melhor uns aos outros. É bem interessante que é nesse momento de desesperança que Deus revela quem Ele é. Que Ele é soberano sobre toda a terra, que o manto, a sua orla, o seu trono, Deus está sentado sobre um alto e sublime trono, maior do que qualquer dos reis. Nesses últimos tempos, nós estamos vendo isso. Algumas séries, filmes, retratam alguns reis que reinam sobre outros reinos, tendo um trono maior. É isso que está sendo representado aqui. Deus num alto e sublime trono, um trono muito grande, representando a sua glória, representando seu domínio, as suas vestes, a orla do seu manto, enchendo todo o templo. É nessa realidade que nós entendemos que Deus está mostrando que Ele é soberano. Sabe, Deus é soberano sobre a tua casa, Deus é soberano sobre a tua vida, Deus é soberano sobre o teu trabalho, sobre o teu emprego, sobre a tua realidade. Meu irmão, em nome de Jesus, se devemos confiar e ter esperança, é no Senhor. Por mais que todas essas coisas possam acontecer com o povo de Deus, por mais que venha esse momento de adversidade, Deus não nos desamparou. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Também, nós devemos entender que devemos reconhecer as nossas limitações e os nossos pecados. É isso que Isaías faz. E quando reconhecemos os nossos pecados, nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus. Isaías viu a glória de Deus e olha para si. Sabe, eu e você precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos refletir sobre o que somos, sobre o que fazemos. É nesse momento que Isaías está reconhecendo a sua condição e a realidade em que vive. Era necessário que Isaías estivesse anunciando para o povo, mas Isaías também estava com a boca suja. Então ele precisa ser sarado, ele precisa ser mudado na sua iniquidade. Eu e você precisamos que Deus também sare a nossa vida, a nossa boca, a nossa língua. É nessa realidade que Deus toca em Isaías. Perceba, só depois que Isaías foi tocado, só depois que ele foi purificado, é que ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Sabe, eu e você às vezes temos vivido momentos distantes de Deus. E temos vivido um momento em que não estamos ouvindo a voz de Deus. É porque as nossas iniquidades são maiores do que as nossas orações. Os nossos pecados são maiores. Isaías 59, verso 1 e 2, Isaías nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus então está estendida. Nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. O ouvido de Deus não está tapado, está aberto. Verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e afasta o seu rosto de vós para que não vos ouça. Sabe, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. É por isso que nós temos um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. É por isso que nós temos aqui a purificação da iniquidade. E essa purificação da iniquidade, ela acontece por intermédio de Deus propiciar os meios para que pudéssemos ser purificados. Isaías foi purificado por intermédio do que Deus fez. Eu e você fomos purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo no meu e no seu lugar. É nessa realidade que temos nele a esperança. É nessa realidade que buscamos nele a graça divina para servirmos a Deus, a anunciar a sua palavra, seja de juízo, como nesse caso em Isaías, é uma palavra de juízo para o povo, mas também uma palavra de salvação. Porque o povo foi levado ao cativo, sabendo que era o juízo de Deus, sabendo que Deus havia falado.
É por isso que Isaías anuncia, é por isso que a mensagem de Isaías é de juízo, para que o povo tivesse consciência que era a mão de Deus que estava naquele momento sobre eles, para que eles fossem levados, mas tivessem consciência de que Deus havia falado que eles seriam levados. E se você quiser entender melhor, você continua a leitura a partir do verso de número 9. Então é nessa realidade que eu conclamo você a buscar a Deus. Sabe, quando eu disse para você que o justo viverá por fé, é porque Deus sabe que em nós não temos méritos algum, mas nós temos a graça de Jesus Cristo. Nós temos a graça de podermos confiar nele. É nesse momento de desesperança que eu convido você a orar. Talvez você esteja preocupado, ansioso com toda essa realidade ao seu redor. Talvez você esteja um pouco ansioso com relação ao seu emprego, ao seu salário. Mas eu quero te convidar a confiar no Senhor. Eu quero te convidar a apresentar a Ele a sua necessidade. Isaías tinha confiado no rei Uzias, mas naquele momento Deus está mostrando que Deus é quem domina. Então, quero convidá-lo a fechar os seus olhos, para que juntos possamos orar a Deus, pedindo a Deus a sua intervenção, a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, sobre o seu povo, sobre a nossa nação. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra. Entendemos, Senhor, que assim como Isaías, muitas vezes estamos nesta mesma situação, olhando somente para o pecado daqueles que estão fora, esquecendo da nossa condição de limitação, de iniquidade, de pecado. Então, Senhor, nós começamos clamando pela tua misericórdia, pelo teu favor, pelo teu perdão. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha a purificar-nos por intermédio da tua palavra, por intermédio, Senhor, da graça, da tua graça, do teu favor imerecido. O Senhor mesmo diz que vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Que o Senhor possa nos dar oportunidade para meditarmos na tua palavra, para que possamos ser purificados, para que possamos retirar de nós toda essa impureza nos nossos lábios, para que possamos ver o Senhor, para que possamos entender quem o Senhor é de fato, o teu domínio, o teu poder. Senhor, em nome de Jesus, nós também queremos apresentar diante de Ti as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Queremos apresentar a Ti nosso emprego, queremos apresentar diante de Ti a nossa fonte de renda. Senhor, queremos apresentar diante de Ti aqueles que têm comércio, queremos apresentar, Senhor, essas dificuldades que se apresentam, Senhor, nesse momento. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu agir, o Teu cuidado, o Teu favor, pedimos a Tua misericórdia. O Senhor mesmo diz na Tua palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Senhor, nós confiamos em Ti, sabemos que muitos estão esperando por intermédio da ciência uma solução, esperando que a ciência venha resolver essa dificuldade, trazendo a cura. Mas, Senhor, nós confiamos que vem de Ti a solução. Nós acreditamos que o Senhor pode intervir, que o Senhor pode colocar a Tua mão, o Senhor pode dar sabedoria àqueles que estão buscando a cura. Então é a Ti que clamamos, Deus. Senhor, que possamos depositar em Ti a nossa confiança, que possamos, em nome de Jesus, depositar em Ti a nossa esperança, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, estarmos firmados em Ti, para que em nome de Jesus possamos ver a Tua glória, ver a Tua mão, ver o Teu agir, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero agradecer a cada um dos irmãos que participaram conosco nesse momento, quero agradecer por essa reflexão que Deus nos dá, que possamos depositar em Deus a nossa esperança. Esse é o convite
que eu acredito que Deus, por intermédio dessa palavra, nos faça nessa noite. Que Deus abençoe. Quero lembrar que amanhã, às 9 horas, nosso irmão, presbítero Alceu, estará em uma live, trazendo uma reflexão, uma meditação a respeito da palavra de Deus e também fazendo algumas orações com os irmãos. Aqueles que tiverem alguma necessidade, apresentem amanhã durante esse momento de oração. Obrigado pela participação. Deus abençoe a todos. Amém.